Você acredita que um homem realmente viu criaturas de fogo atravessando os céus? Ou tudo isso foi escondido da humanidade por medo do que essas visões poderiam revelar? O livro de Ezequiel não começa com paz, começa com caos. Jerusalém estava à beira da destruição. O povo de Israel havia sido arrancado de sua terra, acorrentado como escravo, humilhado diante das nações pagãs da Babilônia, e entre os exilados estava um sacerdote silencioso chamado Ezequiel. Mas ninguém imaginava que aquele homem quebrado carregava dentro de si uma das revelações mais assustadoras e misteriosas de toda a Bíblia. Era uma tarde comum às margens do rio Quebar. O vento soprava pesado sobre o deserto babilônico. Os exilados choravam pela terra perdida, quando, de repente, o céu se abriu. Ezequiel levantou os olhos e viu algo que nenhum homem estava preparado para ver. Uma tempestade de fogo vinha dos céus. Nuvens negras giravam como um redemoinho sobrenatural. Relâmpagos cortavam o horizonte. Então surgiram 4 criaturas vivas. Elas tinham aparência humana, mas cada uma possuía 4 rostos: homem, leão, boi e águia. Suas asas faziam um som ensurdecedor. Seus corpos brilhavam como bronze em brasa. Ao lado delas, rodas gigantes cobertas de olhos giravam sem parar. E o mais assustador: aquelas rodas se moviam sem nunca virar. Ezequiel caiu com o rosto no chão. Então uma voz ecoou acima do firmamento: Filho do homem, eu estou te enviando a um povo rebelde. Naquele instante, Deus não escolhia um guerreiro, escolhia um vigia, um homem condenado a anunciar julgamento para uma nação que não queria ouvir. Mas havia um detalhe terrível. Deus avisou que Israel rejeitaria a mensagem. Eles zombariam, ignorariam, o odiariam. Mesmo assim, Ezequiel teria que falar, porque quando Deus decide quebrar o silêncio, ninguém consegue impedir. E aquilo era apenas o começo das visões mais perturbadoras da Bíblia. Se essa história já mexeu com você até aqui, escreva nos comentários. Eu quero ouvir a voz de Deus. E se inscreva no canal, porque as próximas revelações de Ezequiel vão mostrar acontecimentos que muitos acreditam estar ligados ao fim dos tempos. Depois daquela visão aterradora, a vida de Ezequiel nunca mais foi a mesma. Deus ordenou que ele comesse um rolo cheio de lamentações, juízo e tristeza. Ezequiel segurou aquele pergaminho tremendo, mas quando o colocou na boca, algo inesperado aconteceu. O gosto era doce como mel. Era como se Deus estivesse mostrando que até a verdade mais dolorosa ainda carregava poder e propósito. Então veio a missão impossível. Ezequiel deveria avisar Israel sobre a destruição que se aproximava. Mas o povo estava cego pela arrogância. Eles acreditavam que Jerusalém jamais cairia. Pensavam que o templo os protegeria para sempre. Por isso, Deus transformou o próprio profeta em um sinal vivo. Ezequiel ficou dias em silêncio absoluto. Sua língua parecia presa dentro da boca. Ele só falava quando Deus permitia. Cada movimento de sua vida agora era uma profecia, mas as ordens ficaram ainda mais estranhas. Deus mandou que ele se deitasse sobre o lado esquerdo durante centenas de dias, carregando simbolicamente os pecados de Israel. Depois, deveria virar para o lado direito, representando os pecados de Judá. O povo observava aquilo, assustado. Esse homem enlouqueceu. Alguns diziam, mas Ezequiel não estava louco. Ele estava mostrando que o sofrimento da nação seria longo, pesado e inevitável. Então Deus ordenou outra cena chocante.
o profeta deveria raspar a própria cabeça e barba, algo humilhante para um sacerdote, e dividir os cabelos em partes. Uma parte seria queimada no fogo, outra seria destruída pela espada, e a última seria lançada ao vento. Era a representação do futuro de Jerusalém. Fome, guerra, morte. Mas nada se comparava ao que Ezequiel viu depois. Em visão, Deus o levou até o templo de Jerusalém. O lugar santo estava contaminado. Ídolos escondidos nas paredes. Sacerdotes adorando imagens pagãs em segredo. Mulheres chorando por falsos deuses. Homens se curvando ao sol dentro da casa do Senhor. A corrupção não estava fora de Israel. Ela estava dentro do próprio templo. E então Ezequiel viu algo devastador. A glória de Deus abandonando Jerusalém. A presença divina se levantou lentamente e partiu. O céu havia declarado julgamento, enquanto o povo ainda acreditava que tudo ficaria bem. Ezequiel recebeu uma revelação terrível. Jerusalém seria destruída diante dos próprios olhos do mundo. Então Deus mandou que ele encenasse o cerco da cidade. Ezequiel pegou um tijolo e desenhou Jerusalém nele. Depois, cercou o tijolo com pequenas barricadas, como um exército preparando ataque. O povo ria daquela cena estranha, mas o profeta sabia que aquilo não era teatro. Era o futuro. Dias depois, a Babilônia cercaria Jerusalém de verdade. A fome consumiria crianças. O desespero transformaria famílias em inimigas. O ouro perderia valor. O templo seria queimado e os sobreviventes seriam levados como escravos. Mas no meio daquela profecia, Deus entregou a Ezequiel uma ordem que parecia impossível de suportar. Filho do homem, tirarei de você o desejo dos seus olhos. Naquela noite, a esposa de Ezequiel morreu. Ela era o amor da vida dele. Mas Deus proibiu o profeta de chorar publicamente. Nada de lágrimas, nada de luto, nada de funeral tradicional. O povo ficou assustado, como um homem consegue perder a própria esposa e permanecer em silêncio. Então Ezequiel revelou o significado daquela dor. Assim como ele perder aquilo que mais amava, Israel perderia Jerusalém e o templo, o orgulho da nação. O choque seria tão grande que o povo ficaria sem forças até para chorar. E a profecia se cumpriu. Um sobrevivente chegou correndo da cidade destruída, trazendo a notícia. Jerusalém caiu. Naquele instante, o silêncio de Ezequiel terminou. Tudo o que Deus havia falado aconteceu exatamente como anunciado. Mas quando parecia que só restavam ruínas, Deus começou a revelar algo inesperado. Esperança, porque, após o juízo, viria a restauração. E foi então que Ezequiel recebeu a visão mais famosa e assustadora de toda a sua vida. Um vale cheio de ossos secos. Se você acredita que Deus pode trazer vida até para aquilo que parece morto, comenta agora: os ossos vão viver. E se inscreva no canal, porque a última parte dessa história revela profecias que muitos acreditam estar ligadas ao futuro da humanidade e ao fim dos tempos. O cenário diante de Ezequiel parecia impossível de explicar. Um vale inteiro coberto de ossos humanos, secos, quebrados, espalhados pelo chão como restos esquecidos de uma guerra antiga. Não havia vida. Não havia esperança. Apenas silêncio e morte. Então, Deus perguntou algo que atravessou a alma do profeta, filho do homem: poderão viver estes ossos? Ezequiel olhou para aquele vale assustador e respondeu: Senhor Deus, tu sabes.
Então, a voz divina ordenou: profetiza sobre estes ossos. Naquele momento, Ezequiel começou a declarar a palavra de Deus. E algo sobrenatural aconteceu. Os ossos começaram a se mover. Primeiro veio um barulho baixo. Depois, um tremor violento tomou o vale. Ossos se juntavam a outros ossos. Colunas se levantavam. Braços se encaixavam. Tendões apareceram. Carne cobriu os corpos. Pele surgiu sobre eles. Mas ainda não havia vida. Então Deus ordenou outra vez: profetiza ao Espírito. E quando Ezequiel falou, o fôlego entrou naqueles corpos mortos. Milhares se levantaram como um poderoso exército. Aquela visão representava Israel, uma nação destruída, espalhada e aparentemente sem futuro, mas que Deus prometia restaurar. Mas as revelações não terminaram ali. Ezequiel também viu guerras futuras, nações se levantando umas contra as outras e invasões gigantescas contra o povo de Deus. Muitos estudiosos acreditam que essas profecias apontam para eventos ligados aos últimos dias da humanidade. Então veio a visão final. Um novo templo, diferente de tudo que existia na terra. Um lugar santo, cercado pela glória de Deus. Um rio fluía do templo, trazendo vida por onde passava. Árvores cresciam às margens. O deserto florescia. As águas mortas eram curadas. Era a promessa de que, depois do caos, Deus ainda restauraria todas as coisas. O livro de Ezequiel não é apenas uma coleção de visões estranhas. É um aviso, uma mensagem sobre juízo, arrependimento, destruição, mas também sobre esperança, restauração e vida após a morte espiritual. Porque o mesmo Deus que derruba nações também faz ossos secos viverem outra vez. Se inscreva no canal, deixe um like e compartilhe. Deixe nos comentários sua fé e devoção.